A psicóloga deixa bem claro isso quando ela apresenta no vídeo que a gente vai apresentar para isso. Mas conta aí como foi seu cosplay, como você se sentiu. Conta como foi seu Não, cosplay. você tem que contar, Bárbara, o que você fez. Do que você se vestiu. Do que você se vestiu, Bárbara. Por favor, Bárbara. E tem até isso, o cosplay ele não começou aqui no Brasil, ele começou por causa dos mangás japoneses e ele foi se difundindo ao longo do globo, ao longo do mundo. Mais uma evidência da globalização. O quanto algo é feito numa cultura tão distante e chega aqui no Brasil, onde a nossa população é totalmente diferente da população japonesa. Mesmo assim, coisas que eles inventam chegam até nós. É claro que e nós usufruímos delas. Claro que a gente não quer colocar com esse trabalho uma análise completa, porque a gente sabe que o problema é muito complexo, envolve a psicologia, envolve a comunidade. Continua, por favor. Por favor, Bárbara. Envolve a psicologia, envolve esse conceito de sociologia, de comunidade, de identidade. Então, é claro que a gente não tem a pretensão de apresentar todos os vieses que essa análise permite, mas a gente está tentando expor aqui baseado nos conceitos e nas discussões que a gente aprendeu na disciplina. Principalmente assim, deixar bem claro que qual é o efeito da globalização sobre isso, que esses grupos eles desenvolvem uma linguagem que ela pode ser totalmente diferente, pode ser uma fuga que mexe com a identidade e que você não necessariamente também é fã de uma coisa só ou de uma pessoa só. Então você não é exclusivo naquilo, você pode assumir vários sujeitos, é o sujeito pós-moderno que Stuart Hall cita. Hall. Também o conceito de identidade líquida, né, que é apresentado por alguns autores. Sim, a identidade instantânea, que você pode assumir naquele momento, você pode ser fã de uma coisa que em um determinado momento você não gosta mais. Eu tive, assim que eu terminei de ler Harry Potter, assim que saiu o último livro, por não ter gostado do epílogo, eu acabei deixando a série de lado. E aí, 2 anos depois, uma amiga minha apareceu na Hemron, então numa comunidade que não tinha nada a ver com Harry Potter, e apresentou o shipper, que é o SSHG, que é o Snape e a Hermione. E aí eu voltei a ler Harry Potter E aí eu voltei a ler Harry Potter por causa desse shipper que ela me apresentou. Severo Snape e Hermione Granger? Exatamente. Então eu deixei de gostar durante um tempo e depois voltei a gostar. Vocês queriam que o Snape ficasse com a Hermione? Exatamente. É a relação professor-aluno que sempre empolga algumas pessoas. Sei como é. A gente vê onde se encaixa algumas coisas que a gente não sabia muito bem, né, Bruna? Gostando de Harry Potter. Acho que é isso, né? A gente podia fazer videoblogs assim, ia ser sensacional. Não, tipo a iCarly, mandar sentindo a Mandar pra iCarly. Ana Patrícia. Pronto, deu? Não sei, mais alguma coisa? Acho que deu, né, suave. gente? Tranquilo? Eu acho que deveria apontar o seu cosplay pra gente. Eu trouxe aqui um mestre em Psicologia da Saúde, formado pela Unesp. Ele é psicólogo, ministra cursos e palestras por todo o país. Ele entende e vai explicar como é que é isso. Porque o brasileiro foi considerado o povo mais fanático do mundo. Fiquei chocada com essa afirmação. Tudo bom? Tudo bem? Como vai? Uma honra recebê-lo. Muito obrigada. E olha, o Paulo Madjaroff, é assim que fala? Isso mesmo. É psicólogo que entende do assunto. Paulo, a gente mostrou um trechinho daquele vídeo daquela criança de 3 anos, louca pelo Justin Bieber. Mas é uma americana e o que me preocupa também é o fato do brasileiro ser considerado o povo mais fanático do mundo. O que é isso, hein? E é verdade, né? A gente vê, inclusive, Cláudia, o futebol é um exemplo disso, né? O futebol no Brasil que mobiliza tanto, além dos artistas, a gente vê agora esse fenômeno, Ronaldinho, você viu? O jogo não aconteceu, era para recepcionar num estádio cheio, então uma coisa que acontece muito. As pessoas precisam, buscam esse ícone, essa referência como orientação. Nesse sentido, é bom você ter uma referência que te norteie, que te eleva a tua autoestima. O perigo está quando isso passa a controlar você. É sempre assim, né? Eu controlo a coisa me controla. A coisa te controlou, eu acho que é hora de parar, fazer olhar com cautela, com cuidado, e de certa forma é isso que nós vemos nesses movimentos, algumas pessoas inclusive que marcam seus corpos, né? Não, a gente tem umas imagens de pessoas que tatuaram ídolos no corpo. É incrível, olha lá. A gente está vendo... É realmente de ficar assim, como assim, né? Por que alguém faz isso? Pois é, né? E marca o seu ídolo
E depois, certamente, havendo uma revisão futura, quando isso é motivado por emoção, não é? Então, a pessoa vivendo a emoção intensa, é o que nós chamamos de pensamento mágico. Então, no pensamento mágico, então, o pensamento realista e o pensamento mágico, o pensamento derreísta. E esse pensamento mágico é que motiva isso, é aquilo que acontece no plano da ideia, não no plano do real. E no plano da ideia, eu tento tornar isso mais próximo da verdade. E, assim, onde isso é normal, o que nós chamamos de normalidade? Eu pensar no pensamento mágico, imaginar que eu posso ganhar na loteria e criar toda uma fantasia, é uma coisa que as pessoas vivem, né? Quando eu não jogo na loteria e isso não acontece, aí nós temos que pensar que é muito perigoso você transir do plano real para o plano mágico, para esse plano derreísta, onde as pessoas perdem a noção da realidade. Então, isso é uma possibilidade neste movimento de idolatria. E nesse caso, as pessoas, a tendência é endeusar o outro, ver o outro como alguém perfeito e completamente diferente dela mesma, é isso? A gente quer se parecer. Quando a criança pequena, ela não imita o pai, a mãe, a menina não põe o sapato da mãe, quer se parecer com a mãe, o menino quer se parecer com o pai. O que você vai ser quando crescer? Ele fala comumente o que o pai faz, não é? A gente já busca essa referência, modelo para a gente se parecer. Sai desse ambiente familiar e nós buscamos, então, naquilo que nós admiramos, naquilo que mobiliza em nós emoção. No caso da menina, como foi mostrado no vídeo, o Justin Bieber é a representação para ela de ideal naquele momento e alguma coisa que ela quer se parecer, que ela quer estar próxima. Você sabe que eu ouvi uma história, Cláudia, de uma menina que ela levou isso a tal ponto que ela fazia na escola, ela chegava a pegar o telefone e, olha, estou falando agora, ela estava falando com o artista dela, e as pessoas ficavam, nossa, né? As outras meninas acreditavam que ela estava realmente conversando. Então, ela criava uma fantasia, que é aquele risco que eu te falei, né? Ela vivia aquilo, a experiência saía da realidade para viver o imaginário, inclusive dentro do seu grupo social, dentro das pessoas. Tem alguma idade que isso aflora ou que acontece com maior incidência? Pois é, como eu disse, desde da infância, nós buscamos essa referência. A referência do ideal ela está sempre no plano de uma realização possível. Não é possível. Então, assim, o jogador de futebol que é bem sucedido, olha só, o Ronaldo, vamos falar do Ronaldo, que é um ícone, né, no Brasil, então o fenômeno. Então, 20 anos se torna um milionário, uma pessoa que sai de um ambiente muito simples e se projeta. Não é bacana isso? Você fala assim, puxa, eu quero ser como essa pessoa, eu quero me parecer com essa pessoa, mas se eu não posso me parecer porque eu não tenho o talento que essa pessoa tem, estar próximo dela, de certa forma, é um modo de emprestar um pouco esse sucesso. É uma forma de valorizar. Pode acontecer desde o garotinho, que é o torcedor, e o pai, que inclusive motiva e incentiva. Esse vídeo foi gravado pela mãe, não é? A mãe incentiva e a mãe, de certa forma, se compraz com essa reação que a menina tem, de idolatria, né? Ou de fanatismo. Entendi. Não, eu estou aqui pensando que tem um grupo muito forte, principalmente em São Paulo, de adolescentes que tem esse fanatismo muito forte, muito, né? E não é nem só para um jogador de futebol, por músicos, por música, por estilo, né? Por estilo, veste a mesma roupa, que assim, né? Exemplos desse tipo. Então, eu quero fazer o mesmo penteado, eu quero colocar o mesmo estilo de vestimenta. Agora, como é que os pais podem conduzir isso para que não vire algo nocivo? Porque muita gente deixa de viver a sua própria vida para viver em função do ídolo. Olha, essa orientação é muito importante, viu, Cláudia? Essa orientação, essa participação dos pais. Qual é o limite, qual é o ponto correto, ideal, qual é o ponto de transição? Então, ter um ídolo, ter alguém a quem a gente admira, né? Isso sempre existiu, se nós voltarmos no tempo. Talvez os guerreiros de antigamente eram referências para um grupo social. Então, isso em si não é negativo. Isso em si não é negativo. O problema é se isso passa a ser uma obsessão. Aí sim nós vamos classificar assim, o que é patologia nesse sentido, né? O que é doença? Como eu disse anteriormente, a coisa passa a controlar o indivíduo e ele perde a referência de realidade. Então, os pais têm que ficar atentos a isso. Se a pessoa abre mão da sua experiência pessoal para estar vivendo uma experiência que não é a dela, não é? Comumente, por trás disso, Cláudia, tem problema de autoestima, né? Então, você vai ver que a pessoa que tem uma dificuldade de se afirmar, ela busca, através da sua idolatria, uma forma de afirmação
porque ela tem uma dificuldade, por vezes não acredita em si mesma. Aí sim é um motivo também de preocupação, isso aí é muito preocupante. Agora, esse problema pode acontecer com uma pessoa adulta? Pode acontecer, sim. Olha, tem pessoas que tornam, inclusive, disso, né, fazem disso um motivo de trabalho. Por exemplo, montando um fã-clube. Tive a oportunidade de ler uma matéria que falava de uma pessoa, né, de um fã-clube, de um artista conhecido, e essa pessoa já na faixa de 50 anos, mas com uma coleção, então, com colecionismo, né, porque as pessoas praticam isso, estimulando e agregando pessoas em razão daquela idolatria. Então, você vê, certamente continua. Né? E muitas vezes a pessoa se perde em busca de ser alguém ou de viver aquele ídolo, né? Eu estava pensando naquelas pessoas que se vestem como adultos, tem os que são os Elvis, né? Que usam o penteado, que usam a roupa, né? Mulheres que também pegam uma artista como ícone, são adultas e vivem aquela realidade, né? Verdade. E elas jogam a vida fora, porque elas vivem, eu acho que na fantasia de ser alguém que elas não são, não é verdade? Ser a fantasia, você quer ver, isso acontece no ambiente familiar. Quantas mães, e a gente conhece histórias assim, né? Quantas mães não vivem a vida da filha, ou quantos pais não se projetam, né, através dos seus filhos, abrindo mão. Aí você tocou num ponto tão importante, é fanatismo também isso, Fanatismo. Muitas mães são fanáticas pelos seus próprios filhos, né? Vivem, respiram a vida dos filhos, dos netos, não é isso? Não, e entra em sofrimento se sofre em algum momento muito. há uma cisão, que esse filho se projeta para a vida pessoal, né? Quando consegue fazer isso, porque às vezes essa relação ela é tão ali arraigada, né? Tão atrelada, que a dificuldade desse filho sair para a sua vida própria. Mas quando isso acontece, essa mãe entra num sofrimento, entra em estado doído para todo mundo, doído para a mãe, doído para o filho. Como é bom a gente lembrar que a vida é de cada um e é para cada um viver a sua própria vida, né? É claro que a gente vai andar lado a lado, que a gente vai ser amigo, que a gente vai ajudar a carregar fardos uns dos outros, mas cada um tem sua vida e a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar praticando fanatismo sem nem perceber. Às vezes é um fanatismo familiar, não é verdade? Fanatismo familiar. E pode acontecer. Conversei com o Paulo Madjaroff, psicólogo, e você pode ter mais informações no site www.universopsicologia.com e o telefone é o 3423-1340. Paulo, muitíssimo obrigada. Obrigado. Foi bom o nosso papo. Vamos continuar, vamos bater mais papo, pode voltar outras vezes, Olha, muito viu? obrigado, viu? Tá bom? Obrigado pelo convite. Gente, tem que ficar muito atento, viu? A vida é facinha, facinha. Mas se a gente não estiver atento, a gente também pode se perder facinho, facinho. Então, é bom você ficar com muita atenção e observar e cuidar da sua vida todos os dias, viu?